É comum você alugar a sua casa, seu imóvel, e você pagar o aluguel da sua casa em cheque. Mas quando o seu dinheiro está alocado em espécie, né, em dólar ou investido, o seu dinheiro está lá fora. Quantas moedas o Brasil teve nos últimos 100 anos? Eu nem lembro todas de cabeça, mas eu sei que foram mais de 10. Uhum. E o dólar? Continua os dólares. Fala pessoal, tudo bem? João Arthur Almeida, diretor de investimentos da Suno Consultoria. Estamos começando mais um episódio do Além do Patrimônio, o podcast da Suno Consultoria. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante, que é a internacionalização dos investimentos. Se você está começando a investir ou já tem até um patrimônio maior, com certeza você deve ter se deparado com esse tema. Tem todo mundo falado cada vez mais sobre isso. E meu convidado hoje é muito especial porque ele toca uma das empresas que está ajudando a capitanear esse movimento. O Lucas Feitosa é diretor B2B da Avenue, que é uma parceira aqui da Suno Consultoria, e hoje a gente vai falar muito sobre dolarização. Então, Lucas, muito obrigado pelo convite Obrigado a aqui. vocês pela recepção, pelo espaço. Excelente. Prazer todo nosso receber vocês aqui. Para vocês terem ideia, né, hoje estima-se que o brasileiro investe só 2% do seu patrimônio fora do Brasil. Isso é muito pouco, porque a representatividade do Brasil no PIB global, ela é ínfima. Então, um brasileiro, em tese, não deveria ter 98% do seu patrimônio aplicado no país. Até porque, se você parar para pensar, a sua renda já é em reais. Então, por exemplo, eu recebo minha remuneração da Suno, eu já estou exposto à economia local. Então, meu patrimônio tem que ter a diversificação internacional. Investir lá fora era muito complicado, mas graças a empresas como a Evno, isso tem se tornado mais fácil. Então, Lucas, queria, por favor, que você começasse contando aqui um pouquinho da tua trajetória no mercado e como foi que você iniciou esse trabalho na Evno. Valeu, obrigado, João. Obrigado mais uma vez pela recepção, né, pela oportunidade. Não, rapidamente a história aqui para a gente ir ao ponto central, que é o tema internacional, né? Eu estou no mercado há um pouco mais de 10 anos, carioca, né? Uhum. Comecei minha carreira no BTG Pactual, no Rio de Janeiro, fazia parte do back-office da Asset, e desde sempre queria mudar para São Paulo, né? Eu brinco que eu sou o carioca mais paulista que tem, cara, porque eu adoro São Paulo. Me juntei à XP, né, há uns anos atrás, 2014 mais ou menos, né, para a mesa de renda variável da XP, trabalhando majoritariamente com derivativos, né. Uhum. E ali construí minha carreira na XP, saindo da mesa, né, evoluindo da mesa para cuidar da distribuição dos produtos de renda variável para a rede que a XP possuía de agentes autônomos, né, das Uhum. assessorias. Foi ali que eu acabei conhecendo muito dessas assessorias, né, pouco dessa distribuição. Evoluí não só para renda variável, acabei fazendo a distribuição de outros produtos. E em 2021 me juntei à Evno, né, porque curiosamente, um dos únicos produtos que eu não distribuía na época da XP e que eu sempre acreditava, falava: que não faz sentido isso", era o internacional, Uhum. né, que se a gente volta no tempo, isso ali 2017, 18, né, ainda era algo muito restrito a clientes de grandes patrimônios, não era um tema tão falado, né, e eu não entendia, eu falei: "Poxa, todos nós deveríamos ter acesso a esse produto", e naquele momento a gente não distribuía. Eu tive e comecei a ter uma conversa, né, já conhecia grande parte dos executivos da Evno. A Evno naquele momento, João, pra você ter ideia, 2021 tinha acho que pouco mais de 30 funcionários, né, a gente estava Uhum. ali consolidando a ideia do internacional e eles queriam uma pessoa para começar a estruturar a rede de distribuição deles, né, a rede B2B. Uhum. Então em março de 21 eu me junto à Evno e tô ali até hoje, consolidando aí e criando essa rede de distribuição. Boa, explica para o pessoal de casa, por favor, o que é que faz esse diretor B2B, né? Acho que talvez algumas pessoas não estejam familiarizadas assim, com a diferença entre o B2C e o B2B. Se puder explicar, acho que seria legal. Não, legal. Hoje, basicamente, né, como que um cliente chega até a Avenue, né? Uhum. Hoje você pode ir diretamente no nosso site ou no nosso aplicativo abrir uma conta e é o cliente direto nosso que a gente chama de canal B2C, né? Então a gente tem uma equipe de banqueiros, de assessoria para atender esse cliente que chega diretamente pelo nosso canal. A outra forma, né, seria através do nosso B2B, que são os nossos parceiros de negócios, né, que estão espalhados pelo Brasil inteiro, assim como a Suno, que é um dos grandes parceiros que nós temos, e que esse cliente vem através desse parceiro de negócio, canal B2B, Uhum. né. Hoje também nós temos o canal Itaú, que também faz a mesma relação como se fosse um B2B nosso, né, então hoje um cliente também que tem a sua conta atrelada ao banco pode chegar diretamente pela Avenue, mas explicando rapidamente, B2C o cliente que vem direto para a nossa plataforma e B2B é o cliente que vem de algum parceiro de negócio. Boa, excelente. E assim, a gente falou aqui, né, que era muito difícil investir no exterior antes da Eve, né? Que realmente era para family office gigante, era pouquíssimas pessoas. Por que que você acha que era tão difícil naquela época investir fora do país? Acho que tem alguns fatores.
O principal, eu ainda acho que é um pouco da ideia, né, ou do mito de que era caro, Uhum, difícil, arriscado investir fora. E tem uma questão também, João, que antes da Avenue, você abrir uma conta nos Estados Unidos, né, era algo complicado, realmente demorado, né? uhum, As plataformas até então, que eram praticamente os bancos gringos, né, que davam acesso para alguns clientes, tinham mínimos para abertura de conta elevados, uhum. custos para manutenção dessa conta e processos muito morosos mesmo, né? A minha esposa trabalhou numa grande instituição americana e lá para um cliente brasileiro abrir a conta, muitas vezes ele levava um mês, Uhum. né? Isso recente ainda. Sim, Então, essas barreiras, né, tornava difícil o processo, vamos dizer assim, mais escalável de você ter uma conta nos Estados Unidos. sim. E ficava restrito a uma parcela muito pequena da população. Hoje você acredita que investir fora é para qualquer investidor de qualquer tamanho ou você ainda acha que tem um tamanho mínimo para começar a investir lá fora? João, eu acho que cada vez mais está acessível para todos, né? Uhum, Eh, eu acho que essas barreiras, e até assim, a história da Avenue ela surgiu muito por conta dessas barreiras, né? Quando uhum, o Lee, que é o fundador da Avenue, eh, olhou para o mercado internacional, ele começou a se questionar de por que, de fato, somente uma parcela pequena da população tem acesso, né? E ele realmente se deparou com 4 barreiras, que a gente brinca que foi a concepção da Avenue, que eram muito claras. A primeira delas era a barreira da língua, uhum. né? Então, querendo ou não, você levava o seu dinheiro para fora e era atendido por um americano, em inglês. O assunto investimento já não era um assunto muito trivial e aí você tinha toda aquela, né, a Sim. barreira língua. A segunda questão era a abertura de conta, né, como eu comentei, era de fato muito demorado para você ter uma conta fora. Então como é que você ia tornar esse processo mais escalável? Não tinha Uhum, como. O terceiro ponto era para você mandar o seu dinheiro, porque muitas dessas vezes, né, nos modelos anteriores à Avenue, quando você fazia uma remessa de câmbio, essa remessa, o seu dinheiro sumia no processo, né, aparecia 3, 4 dias depois, sem você saber para onde esse dinheiro foi. uhum, Então, assim, de novo, pensando em experiência, né, não era muito fluido. uhum. E o último ponto, tributário. Né? Se a questão tributária aqui no Brasil ela já é né, um pouco complicada, muitos clientes têm dificuldade, imagina para investir fora. Então, Sim. quando a gente cria a Avenue, a gente resolve todas essas barreiras com tecnologia, né? Então, com uma experiência de abertura de conta de minutos, um atendimento 100% em português, né? Você dá uma experiência de tributária totalmente integrada no aplicativo. Então, você quebra essas barreiras. E aí sim você torna o investimento internacional acessível para todo mundo. Né? Sim. Então, por isso que eu acho que após essa quebra das barreiras que se deram inicialmente por conta da Avenue, eu acho sim que acho que hoje o investimento internacional é para todos. A barreira que a gente enfrenta agora, né, é mais uma barreira, vamos dizer, cultural e educacional. Sim. Eu acho até interessante, né, a história do Lee como empreendedor, né, o que circula no mercado é que ele chegou a levar aquela ideia, né, para a corretora que ele estava no momento, que era a XP, viu que não tracionou muito, falou: "Cara, então vou montar isso aqui", e foi lá e quebrou essa barreira, né. É, Hoje, foi isso mesmo. eu acho até que aconteceu o inverso, assim, que a internacionalização avançou tanto, e é curioso, assim, que eu vejo amigos meus que não têm conta em corretora brasileira, mas têm conta em corretora que investe lá fora, compra ETF, compra até cripto, assim, isso popularizou mais que a B3. E eu acho que isso popularizou tanto que até a regulação correu atrás. Então, É isso aí. a própria regulação da offshore, tributação, acho que veio muito por conta da Avenue, Exato. depois outras plataformas que vieram a reboque, né. Você acha que o brasileiro ainda tem medo de investir lá fora ou hoje isso é algo superado? Eu acho que sim, né? Eu ainda, como eu comentei, né? Eu ainda acho que a nova barreira agora, ela tem a barreira cultural, educacional e tem a barreira do câmbio, que a gente pode falar na sequência. Mas eu ainda acho que existe um pouco desse receio, né? De acharem que é algo complicado, arriscado, né? E aí até quando a gente olha aqui, João, no próprio mercado brasileiro, no próprio mercado financeiro brasileiro, nos últimos 20 anos, e toda a evolução que a gente passou, né? Se a gente falasse para um cliente para comprar uma ação da Petrobras há 20 anos atrás, você Uhum, fala: "Ah, compra ação direto na bolsa". Não, isso é complicado, é arriscado, né, como é que eu vou pagar o imposto nisso? uhum. Muito melhor eu comprar um fundo aqui que me cobra 5% ao ano de taxa de administração que só Sim. compra Petro. Uhum. O mercado evoluiu, né, o cliente percebeu que: "Cara, espera aí, esse fundo não faz tanto sentido". E eu Sim. acho que a gente vive ainda um pouco desse, né, desse paralelo, assim, de: "Ah, é arriscado, é complicado". E quando o cliente começa a ter a sua experiência internacional, ele percebe que não, que é muito mais simples do que Uhum. parecia. Na tua experiência, qual é a parte que ele acha que ia ser mais complicado e que na prática, quando ele vê, era mais fácil? Abertura de conta, né, Uhum. tem muito cliente que abre a conta, né, e é a nossa experiência, você abre a conta, você faz uma TED, um Pix em reais para sua conta da Avenue, você clica no botão,
tá lá, seu dinheiro tá em dólar. Tem Uhum. muito cliente falando: "Mas espera aí, meu dinheiro tá lá fora?" Tá, seu dinheiro tá lá fora na Avenue, né, é uma corretora americana. Então, mas como assim? É tão simples assim? Tão Uhum. simples assim. Então, a experiência, né, de você abrir uma conta e você entender que seu dinheiro agora tá em dólar, ainda causa, assim, Uhum. um susto. É, e eu acho que assim, o Brasil, né, muita gente não sabe, mas os americanos são os pais do capitalismo, mas a experiência lá do cliente é horrível, né. Primeiro que banco muitas vezes não é centrado em Nossa. investimentos. Então eu acho que a gente aprendeu aqui de, cara, pegar a experiência fluida e Sem dúvida. mandar para lá, né. Eu acho que o brasileiro às vezes é muito melhor atendido numa corretora focada nele do que num banco gringo, né. João, muito. Eu moro em Miami, né, Uhum. e concordo, assim, plenamente com o que você falou, né, nesse lado, e até financeiro mesmo, né, a gente tem processos financeiros aqui muito mais evoluídos, né, do que nos Estados Unidos. É, o americano sabe que é Pix, né, por exemplo, Não não, sabe o que é nada Pix, similar. o americano usa cheque. Então, é comum você alugar a sua casa, seu Uhum. imóvel, e você pagar o aluguel da sua casa em cheque. Uhum. Você deposita o cheque na caixinha do correio, né. Por sorte, lá onde o meu proprietário lá da casa que eu alugo, ele aceita a transferência, mas é muito comum ainda, né. E acho que isso é Uhum. até um ponto interessante que você trouxe, que às vezes nós brasileiros ficamos com essa sensação assim de: os nossos processos não são bons, né, pô, a gente está sempre Uhum. atrás dele. Não, tem muita coisa aqui que, lado de atendimento, de processos financeiros, a gente está muito à frente. É impressionante, é isso que Muito à frente. a gente é ruim em muita coisa, mas nisso Cara, a gente tá na frente. especificamente processos financeiros, esse lado bancário de você mandar uma TED, né, que lá fora é a Wire, nossa, cara, é muito complicado. E assim, eu vou trazer um ponto que muito cliente, me traz às vezes como restrição quando a gente fala de Avenue ou outra plataforma que esteja ligada ao Brasil de certa forma. Muitas vezes o meu cliente, né, que tem um patrimônio um pouco maior, ele pensa essa parte em dólar como proteção total. E quando você fala de uma empresa brasileira, ele acha que o recurso, de certa forma, ainda está no Brasil, ainda está exposto a risco jurídico, legal. Como é que vocês tratam isso internamente? Essa é uma pergunta muito comum, né, quando o cliente chega, é essa, câmbio e tributário. Mas, indo na sua pergunta, e aí até explicando pela estrutura da Avenue. Hoje nós somos uma corretora americana, né, na nossa estrutura de empresa, e também somos uma corretora aqui no Brasil, hoje banco já aqui no Brasil. Uhum. Então, dentro da nossa estrutura, né, de PJs, quando você fez o câmbio pela plataforma, seu dinheiro está dolarizado, mesmo só pela moeda ou investido, o seu dinheiro está lá fora, né. É outra jurisdição, a jurisdição americana, né. Então você quebra essa ideia de que: "Ah, mas a Avenue é uma corretora brasileira?" Sim, também somos, né, do lado do Brasil, até por uma questão regulatória que existe, para você poder comunicar, com o cliente brasileiro, falar em português, enfim, tem alguns aspectos que se faz obrigatório você ter uma corretora aqui, uma corretora lá, Uhum. mas quando o seu dinheiro está alocado, seja em espécie, né, em dólar ou investido, o seu dinheiro está lá fora, outra Uhum. jurisdição americana. É isso, não, assim, um bloqueio de bens aqui no Brasil, não vai dialogar com patrimônio lá fora. Não, assim, o que vai dialogar, né, dependendo do que é o motivo desse bloqueio de bens, o juiz aqui pode querer abrir né, um pretexto para falar lá fora, mas não é resolvido aqui. É. De novo, é outra Legal. jurisdição. Que seria a Então, mesma coisa se estivesse na Avenue ou no JP do Morgan. JP Morgan, no Morgan Stanley ou numa outra instituição americana, exatamente, perfeito. Isso é bem legal esclarecer, porque realmente tem muito cliente que ainda fica: "E aí, pode ser Avenue, pode ser outra plataforma. Ah, mas é brasileira", Muito, tem que e é explicar curioso, isso. como eu falei, minha esposa trabalhava numa dessas instituições, americanas, e ela às vezes recebia o cliente brasileiro que estava vindo da Evelyn: "Não, mas o cliente chegou aqui achando que a Evelyn é uma corretora, brasileira", eu falei: "Pô, amor, explica pra ele que não, que nós Não, também somos uma corretora, é isso. americana". E assim, o que eu percebo é que muitas vezes ele vai ser melhor atendido numa plataforma brasileira, porque lá fora, primeiro, assim, quando você vai pra JP Morgan, Morgan Stanley, você tem um ticket muito mais alto, né. E muitas vezes um cliente lá de $10 milhões não é um cliente private, então é curioso que alguns clientes se É. surpreendem com isso. E parece que é papo nosso aqui, de novo, moro lá, vivo, tenho experiência dentro de casa, porque, né, como eu falei, minha esposa trabalha em uma dessas instituições, e é exatamente isso, João. E não dá para dizer se está certo ou não, é modelo de negócio, né? Então, os bancos gringos, para atender o estrangeiro, e não só o brasileiro nesse caso, para não parecer que é uma coisa pessoal Uhum. aqui, né, com o nosso país, mas para atender um estrangeiro na América Latina, muitas dessas instituições colocam mínimos de abertura de conta de 10, É. 15 milhões de dólares. Então, pensa assim, né? Se é o mínimo, eu sou
pior cliente, entre aspas, Sim. daquela base, né. É, Então isso e além disso, a forma de atender, ela é diferente, é, ela é é. diferente. Ah, tentando pensar com a cabeça deles, assim, seria o equivalente pra mim é eu atender um investidor não residente. Pô, é trabalhoso pra caramba, um monte de requisição legal, eu boto o mínimo mais alto mesmo. E é exatamente esse o motivo, tá, João, assim, quando você vê as experiências, o processo de abertura como a gente estava comentando aqui, né, o processo de abertura de conta não ainda é o processo, vamos dizer assim, mais engessado, mais analógico, né, não Hum, tão automatizado, então realmente se faz necessário você ter mínimos mais altos para que faça sentido você atender aquele cliente. boa. E agora falando de proteção, né, a gente falou um pouquinho dessa parte de bloqueio de bens, que é algo que sempre surge com o cliente. Eu queria que você falasse, assim, da diversificação internacional, o que é que ela protege, de fato? É risco cambial, legal, jurídico, de bloqueio, e o que eventualmente ela não protege? Olha, assim, eu acho que o tema internacional ele volta muito para diversificação, né, como você falou, eu acho que o principal, na minha visão, é risco país, né, Uhum, e principalmente poder de compra, inflação, né, assim, a gente perfeito. acaba deixando de pontuar isso que, querendo ou não, a nossa cesta de consumo, ela tá ligada a dólar, Sim. né. Então você guardar dinheiro em dólar é de fato uma forma de você manter ali o seu poder de compra. Então na minha visão, João, está muito associado a isso, tá. Eu acho que câmbio, diversificação de ativos, a questão jurídica, assim, você dificulta, né, eu não gosto de dizer que, tá protegido, porque como eu citei, pode, a dependendo do tipo de processo que aquele cliente vai estar sofrendo, né, Uhum, pode comunicar com uma instituição lá fora, né, principalmente se for processos, tráfico de drogas, né, algo mais nesse nível, então não dá para dizer que você está totalmente uhum. bloqueado, mas sim entra como uma forma de você, diversificar ali o risco do seu patrimônio. Para mim o principal é risco país e poder de compra. É, essa do poder de compra é bem legal, assim, tem um estudo que o pessoal de casa não deve mais aguentar ouvir falar que é o da FGV. Estava aqui no meu script já para falar pra Então você fala que ninguém mais aguenta falando, mas explica isso aí. mesmo, por favor, é que quando faz essa pergunta: "Ah, mas quanto que o cliente deveria ter lá fora?" Assim, ó, Uhum, não vou responder, deixa a FGV falar e no estudo que eles, né, fizeram, hoje um cliente, vamos dizer, deveria ter, considerando o poder de consumo dele, pelo menos entre 16 a 18% da carteira dele dolarizada, só uhum, para que ele mantenha o poder de consumo dele. Então, assim, para que eu não perca, né, capital, né, poder de consumo, né, dizendo inflação, eu deveria guardar, não é nem alocar, se ter uhum, dinheiro em dólar, pelo menos 18% da minha carteira, uhum, né, então, e quando pergunta: "Quanto deveria ser minha alocação lá fora?" Eu falei: "Ó, deve ser mais de 18%, porque 18% é o mínimo uhum. para você conseguir garantir e manter o seu poder de compra hoje", né, É, e foi esse estudo que a FGV fez. o estudo é bem legal, né, tem um detalhe que eu gosto nele que é o seguinte, né, que ele mostra que para rendas baixas isso É mais exato, é mais, né, exato. porque exposição à cesta de consumo de alimentos que é muito dolarizada, né. E depois vai diminuindo até a classe média, aí bate na classe alta, que é mais o Que é nosso ma público, aumenta é ma por conta do gasto direto no exterior, né. E o que você falou é muito curioso, porque fica muito essa ideia: "Não, mas esse estudo aí, então, ele está olhando somente o cliente de maior patrimônio de uma bolsa". Não, pelo contrário, né, o É, cliente que ainda está com, por exemplo, um patrimônio menor, é o mais afetado, né, é o mais pão, afetado. carne, gasolina, tudo está atrelado É, à moeda. é contraintuitivo, né. Eu estava até discutindo sobre isso, assim, proteção à inflação NTN-B, CDI, Não, é, não é só isso, né, é a dolarização também. E o tema do acesso a, assim, empresas que você não tem aqui no Brasil também é muito latente quando o pessoal lhe procura ou não, é mais proteção? também, né, e esse é um tema legal, né, assim, pergunta: "Ah, mas eu consigo acessar no Brasil aqui as mesmas empresas que estão lá fora?" Em parte sim, não são todas as empresas, né, então tem o Uhum, programa, né, da B3, geralmente BDR, que te dá acesso a algumas, mas também não é a mesma, não é igual você comprar o ativo diretamente. uhum, Tem questão de custo, né, dividendo que muitas vezes é reduzido, enfim, então já desde em partes, sem contar que você não está resolvendo a questão do risco país, seu dinheiro está alocado aqui quando você está comprando, por uhum, exemplo, uma BDR, né. uhum, Mas eu ainda vejo mais, João, hoje o cliente buscando a ideia de diversificação geográfica, né, assim, de país, do uhum, que somente a busca por ativos, tá. uhum. Sempre tem um cliente que é fã de Tesla ali, querendo um Sim. SpaceX, mas eu ainda vejo mais o conceito de risco país do que só porque ele está querendo alocar num produto Uhum. específico. E você falou, assim, de BDR, eu acompanhei muito o fenômeno do BDR, né, que ele estava ali meio escondido, aí eu acho que a B3 viu que: "Pô, tá todo mundo abrindo conta lá fora, deixa eu botar um negócio aqui", e eles tentaram tracionar mais isso, mas a minha sensação é que não pegou. Assim, novamente vendo a amostra, assim, o pessoal não gosta de investir em BDR,
na tua visão, a tua concorrência é mais com BDR ou com outras Não é plataformas? BDR, assim, acho que é nas plataformas, né, e hoje a nossa concorrência ela se equipara muito aos bancos que nós falamos, JP Morgan, Morgan Stanley, mas aí voltando ao ponto da BDR, acho que é o exemplo que eu trouxe aqui do fundo da Petro, né. Uhum, Se você pode comprar a Petrobras diretamente, ter aquela ação, né, com você, por que que você vai pagar uma taxa para que alguém compre aquele produto para você? uhum, Eu faço o mesmo paralelo com a BDR, né, uhum, assim, se você hoje consegue, e aí realmente, talvez antes de uma plataforma como a Avenue ou algumas outras surgirem, era realmente mais complicado, caro, difícil você ter uma uhum, sua conta nos Estados Unidos. Hoje, não sendo, né, e cada vez mais acessível, por que utilizar um uhum. instrumento desse, né, assim, não faz sentido. É, eu, assim, na minha experiência, eu vejo os clientes, eles gostam de ter ação direta. Sendo sincero, muitos dos BDRs, assim, eu até não acho que são tão caros, mas eu fico muito surpreso, assim, o cliente realmente ele quer ter o papel direto, né, ele Exato, tem ter o essa papel sensação. ter o dinheiro fora, né, É. e principalmente quando a gente e até o case que a gente começa a ver agora, João, não é só da ideia do investimento, assim, a ideia de você ter o seu dinheiro fora, a sua conta, bancária tá É, lá fora, então você vai viajar, você vai utilizar esse recurso depois, não faz sentido você deixar ele aqui, é. Acho sabe. que no final ajuda o cara a dormir de noite também, né, acho que a minha sensação sendo essa. E uma vez falando com o time de vocês, me veio um dado que eu achei muito surpreendente, né, assim, a gente estava falando da oscilação do câmbio e como é que isso afetava o fluxo para a Eve, né, então, se entrava mais ou menos dinheiro. E aí, o que me trouxeram, né, não sei se isso acontece até hoje, mas é quando mais tem aporte, né, ou seja, transferências do Brasil para fora, é quando o câmbio fica muito volátil, seja para cima ou seja para baixo. Então, Principalmente para cima. principalmente para cima, né, que bate o medo, né. E hoje a gente tá num momento que, assim, o dólar, ele tá quando ele bateu 6,30, né, o medo de todo mundo era que fosse para 7, 8 e ele voltou para 5,20, né, então tá na faixa desse patamar hoje. Vocês estão vendo entrar muito ou entrar menos porque esse medo sumiu? Ó, isso, só o disclaimer aqui que não é recomendação, tá, depois o Perfeito. compliance não brigar comigo, mas Sim. separando, né, porque eu acho que dá pra responder das 2 formas, João. O investidor que realmente está olhando longo prazo, Uhum. eu vejo como janela, Hum. né, e isso olhando pelas próprias janelas do câmbio atrelado à alocação nos últimos 5, 10, 15, 20 anos. Se você olha os últimos anos inteiro, Uhum. câmbio foi para cima, né. Hum. Se a gente for olhar talvez o curto prazo não, mas nos grandes horizontes, câmbio foi para cima e principalmente os ativos também, né. E aí eu vou, assim, Sim, ser mais simplista, a S&P, né. Se você pega a valorização do ativo nesses mesmos períodos, teve o ganho. Então, sim. para quem está olhando realmente a janela, poxa, estrutural e que de fato acho que é uma das grandes diferenças quando a gente olha Estados Unidos e Brasil, é que no mercado americano você pode fazer uma alocação visando o estrutural, né, o longo prazo, e aqui no Sim. Brasil é um pouco mais complicado, eu vejo como janela. Onde que eu acho que é a armadilha? Justamente para o talvez o investidor que vê o internacional como um trade cambial, né, de tentar acertar a moeda. Uhum. Porque é muito difícil, né. Uhum. E eu digo isso pela própria pesquisa Focus, assim, a gente cita isso até em palestras. Pega a pesquisa Focus, né, que é uma pesquisa feita pelos principais economistas do país, que tentam traçar ali, né, uma direção para a moeda, para o câmbio. Se você pega os últimos boletins todos, Focus, a projeção para frente ela está sempre errada. Não Sim. é porque a turma não sabe o que está falando, pelo contrário, né, sabem muito, só que é difícil. Choque macro, é tanta variável para você conseguir traçar a moeda, que se o investidor está olhando, né, internacional, com uma janela curta para um trade cambial, aí eu acho que é uma armadilha. É, assim, minha visão como economista, né, no longuíssimo prazo, a melhor teoria de câmbio é diferencial de inflação, né, e é muito fácil para qualquer um em casa entender. Você tem no Brasil uma moeda que Exato. perde valor, vamos colocar aí É 4% isso. ao ano, que é a nossa inflação, nossa meta é 3, mas essa é a única meta que a gente supera, né, é de inflação, Somos bons já. a gente alcança além disso, então 4, às vezes 5. E lá fora a meta é 2, até lá fora estão rodando um pouquinho mais alto, mas vamos colocar Ah, aqui, aqui vai ser 4 e lá fora vai ser 2. Então é óbvio que no longuíssimo prazo, a moeda, né, brasileira deveria depreciar em relação ao dólar 2% ao ano. E exatamente. aí vai ter ano que subiu 25, que é fora do normal também, Exato. e vai ter ano que caiu, assim, tentar acertar, cara, É, pior coisa, né. por isso que eu trago olha as janelas, né, como se você colocasse todas essas janelas, o câmbio tende a ser para cima. É isso. E assim, o que é mais difícil para eu educar os clientes é realmente essa visão mais estrutural, porque vou te falar a minha experiência, final de 2024.
Não sei se você lembra, né, acho que para você, o Brasil estava estressado, então para você é bom, né. Mas, para a gente aqui que ainda tem uma boa parte do alocação aqui no Brasil, rapaz, era um estresse. Imagina. Bolsa caindo, dólar 6,30, todos os clientes falavam: "Isso aqui vai para 8, não sei o quê", gente, não, cara, calma, tem que dolarizar, mas também não é tudo, né, o É, Brasil não vai acabar amanhã, tá. exato, exato. E vice-versa, assim, quando começa a ir para 5,20, aí o cara: "Ih, deve ir para 4,90, deve ir para 4,80". É muito mais fácil você setar ali um alvo de alocação e respeitar, né. E enviando e o ponto que você falou, né, assim, de realmente o cliente os maiores picos, né, de envio de recurso é na dor, né, no FOMO. Então quando dá aquela disparada, o cliente fica querendo mandar o recurso quanto antes. Só que aí o curioso é quando o dólar cai, né, ou ele fica mais parado, parece que o cliente esquece e fala: "Não, agora tudo bem, não vou mandar mais não, deixa Cair um quieto". pouquinho, né. Vai cair mais um pouquinho, né. E aí o que acaba acontecendo é que os movimentos são sempre nos picos, né, e não nesses vales que se criam, né. Então, Uhum. é uma pena, né, mas espero que a gente É, vai educando e vai mostrando que não dá para acertar moeda, assim, é. cara. Vai mandando aos poucos, né, esquece, ignora e vai de novo, alocando, né. Porque se você pega até a janela, né, início de 25, acho que bateu o pico 6 e tá 6,30, 6,30, se e se você pega o valor para agora, realmente, se você olhar só o câmbio, 6,30 para 5 e alguma coisa que está agora, desvalorização. Se o seu dinheiro permaneceu investido no S&P no mesmo período, você ganhou acho que cerca de 3 a 4%. Nossa, Uhum. Lucas, mas não é nada. Continuou positivo, mesmo numa janela que é Isso. completamente atípica. Uhum. Então, acho que o ponto é permanecer investido e esquecendo da oscilação da moeda. Esse ponto é legal que você trouxe, né, que assim, em reais desvalorizou numa janela relativamente atípica, mas o S&P valorizou. O que é que eu tento falar para meus clientes aí, queria saber como é que é a tua visão e como é que as pessoas que você atende costumam ver, né. O que é que eu sugiro? Cara, dólar é dólar, né, tipo, mede a rentabilidade disso aqui em dólar e não fica olhando o câmbio, porque também, assim, digamos que o cara fez a 6,30, o câmbio foi para 8. Pô, em reais o cara ganhou dinheiro pra caramba, mas o que eu sugiro é olhar aquilo como dólar, né. Perfeito. Você olha assim também dessa forma Da ou mesma forma, e até a brincadeira que a gente costuma fazer em palestra, conversa com o cliente, assim, quando ele fala: "Ah, mas o dólar", né, fala: "Ó, pega os últimos 100 anos. Uhum, Quantas moedas o Brasil teve nos últimos 100 anos?" Eu nem lembro todas de cabeça, mas eu sei que foram mais de 10. uhum, E o dólar? hum. Continuou os dólar. Vocês têm lá na Avenue, inclusive, as Exato. quadras, Então né. você traz esse ponto que você colocou, assim, que dólar é dólar, sempre foi dólar, né. Uhum. Então, é essa a cabeça, esquece do câmbio no curto prazo e vai alocando. Eu tinha um cliente que falava: "Cara, dinheiro é só dólar, real vale enquanto até você transferir para dólar". Exato, E exatamente. tem outra também que eu vi que é boa, o cara fala: "Ó, dólar ou você compra ou você gasta, né, você nunca vende". Vai guardando, né. Guarda que vender dá azar. É. E, Lucas, assim, você tem uma experiência valiosa que é atender family offices, né, que, assim, gerem patrimônios bem relevantes. Eu queria que você trouxesse essa experiência, assim, como é que patrimônios grandes, assim, de fato multimilionários, assim, na casa de dezenas de milhares de dólares, realmente se protegem, assim, eles fazem offshore, eles ficam na física, eles têm mais de 50% em dólar, como é que você enxerga essa proteção? Legal, João. E essa pergunta do quanto ter fora é sempre o mito, né? "Mas quanto que eu deveria ter fora?" E quando você realmente vai para vamos dizer assim, os grandes patrimônios, consigo falar pra você com tranquilidade que mais de 40%, às vezes mais de 50% das carteiras estão fora. E aí eu não Hum, estou me restringindo só aos Estados Unidos, estou olhando de uma forma global, né, mas majoritariamente carteiras estão, né, nos Estados Unidos, é mais de 40%, muito mais de uhum, 40% fora. interessante. Aí a questão da estrutura depende muito, né, do propósito, se é um propósito só de sucessão, de investimento. Muitas das vezes, na sua grande maioria, esse dinheiro tá em estruturas offshore, né, Perfeito. a maioria deles. E aí eu acho até que a nossa conversa aqui, como ter o dinheiro fora, né, até o surgimento da Avenue e de algumas outras plataformas sempre foi complicado e caro, você Uhum, naturalmente restringiu a um grupo muito pequeno de brasileiros para ter acesso a esses mercados, né. E não só o acesso, uma vez lá fora, os mínimos de alocação nos produtos, para você comprar um bonde, muitas vezes era 150, $200.000 de mínimo que uhum. se exigia lá fora, fundos, a mesma coisa. Então, era realmente muito restrito a esse, vamos dizer assim, esse público. E talvez por isso que já estavam mais acostumados e mais concentrados. E acho que um outro fator é que eram famílias que já estavam muito acostumadas a viver fora, né. Sim. Então, o tema internacional já fazia parte do dia a dia, enquanto o poder de consumo, de cesta, de filho estudando fora, ou de ter bens fora do país. Uhum. Então, resumindo, acho bem mais do que 40% e a maioria das vezes em offshore. Legal, e tu tocou num ponto muito importante que é a sucessão.
que eu acho que esse tema, durante muito tempo, afastou muita gente de investir lá fora e até hoje tem dúvidas, né. A sucessão, ela tem alguns detalhes lá fora, tem algumas diferenças se você está investindo na pessoa física ou na offshore. Mesmo na pessoa física tem algumas formas, né, de você, otimizar isso, que a gente faz muito lá na Suno Consultoria. Tu pode explicar um pouquinho mais dessa parte de sucessão? Assim, é uma das grandes dores, acho que quando o cliente chega hoje para a gente é o câmbio, como você citou bem, né, a dificuldade de ter o dinheiro fora e a principal dúvida é o tributário, né, a Uhum. sucessão, como fazer, como que é na prática. Então, de uma forma muito simplista, até porque eu não sou especialista, até depois tem um grande amigo nosso que atua lá com a gente, que é o Peixoto, o Bruno Peixoto, que dá uma aula disso, até dei sugestão para vocês convidarem ele depois, mas de uma forma muito simples, o cliente, João, ele pode ter a sua conta na pessoa física, né, Uhum. então aquele cliente que não está tão preocupado com a sucessão, né, talvez está com uma alocação, em UCITS ou alguns ativos que não vai incorrer, né, num state tax ou num imposto, caso ele venha a faltar, ele pode ter a sua estrutura ali simplesmente a sua alocação na pessoa física. Perfeito. Agora, o cliente que ele está olhando sucessão familiar, né, um patrimônio mais elevado, né, e aí não só de ativos, mas de bens nos Estados Unidos, e de que muitas vezes ele quer, vamos dizer assim, dissociar a pessoa física dele, né, do lado mais patrimonial, ele vai para o lado de offshore, né, assim, Exato. ele ter uma estrutura. E acho que o grande mito que se criou é que você ter uma offshore é crime, né? Sim. Esquece, né? É. Para o governo americano, qualquer empresa fora dos Estados Unidos é uma offshore. Um CNPJ aqui no Brasil, para o governo americano, é considerado uma offshore, uma empresa sediada fora daquele país, no caso dos Estados Unidos, né? Uhum. E ficou muito associado a isso a um dinheiro, Uhum. né, ilícito e que não tem nada a ver. É isso. Então, de novo, a depender da estrutura, se for mais simples, pode fazer na pessoa física, mas o mais É. vamos dizer, aconselhável quando o cliente começa a subir o patrimônio é de fato ele montar uma estrutura e visando muito a sucessão, É, a João. própria regulação, né, da Receita recente, né, que trouxe a tributação da offshore, de um lado ela foi ruim, né, porque trouxe uma tributação, aquele patrimônio antigamente podia ser diferido durante muito tempo, mas ela trouxe essa clareza, essa transparência e essa tranquilidade que tá tudo legal, né. Acho que realmente, sim, as pessoas associaram isso a lavagem de dinheiro, a coisas Muito. ilegais, né, no passado, mas hoje offshore, ela tá prevista inclusive em lei, né, tem uma regulamentação do tributário. Exato, em lei você declara a sua offshore, você sendo no residente fiscal brasileiro, ela entra no seu imposto de renda, isso é declarado, então é completamente lícito, né, É você isso. pode ter a sua offshore, e é inclusive, como a gente está comentando, é recomendado, né, é aconselhável que você faça a depender da sua estrutura familiar ou de sucessão, visando o patrimônio mesmo. É isso, a gente ajuda muito os clientes a dimensionarem isso lá na Suno, porque é uma dúvida recorrente, assim, monto Nossa, offshore, não monto. A gente fala que não é para todo mundo. é isso. Eu até às vezes frustra algumas pessoas, porque acho que, pô, vi lá de um amigo que tem offshore, eu falo: "Cara, calma, né, tem um custo de você montar Exato. e de você manter a offshore". Então a gente sugere de fato para quem precisa, né, a gente tem ali um ticket que a gente entende que a partir desse momento, via de regra, faz sentido. A Perfeito. gente ajuda o cliente a falar se a offshore é opaco, transparente, que é um outro detalhe Hum. tributário. E se ele não está na offshore, tem os UCITS que você falou, né, que são os ETFs irlandeses que tributariamente são muito Exato, eficientes, né. são muito eficientes. E João, é muito por isso que o trabalho que vocês fazem é muito importante, porque eu vou dizer assim, é muito comum chegar cliente lá para a gente na Avenue com muito recurso fora, na Uhum, pessoa física, uhum. e de ter deixado na pessoa física porque ele não sabia, não tinha conhecimento, principalmente do probate, né, então um processo de inventório que acontece nos Estados Unidos, ou do state tax, que é de fato o que come, né, grande parte do patrimônio ali em imposto, caso venha a faltar. Então, é excelente esse tipo de solução para o cliente, é muito importante. É isso. A gente falou das diferenças do Brasil e Estados Unidos, né. Outra coisa que o Brasil é menor que os Estados Unidos, e nesse caso melhor, é o imposto sobre herança, né. Aqui a gente está até uns 8%, lá É, fora chega a ser muito mais. muito mais. Então por isso você ter essa eficiência tributária é crucial, né. É muito importante. E muito cliente chega pra gente sem ter ideia de que isso é possível, de que isso também é mais simples, então isso é muito bom dar esse tipo de consultoria para eles. Boa. E aí voltando aqui na parte da diversificação, que assim, muita gente fala Estados Unidos, como é que vocês enxergam na Avenue diversificação nos Estados Unidos versus o resto do mundo, assim? Se vocês entendem que a alocação deve ser majoritária nos Estados Unidos ou você deve pegar também a Europa, países asiáticos, até países emergentes. Digo isso que, assim, muito cliente nessa linha, né, de
vai ter uma desdolarização, né? Os Estados Unidos talvez não seja a potência que um dia já foi. Tem me perguntado sobre isso. Eu tenho uma opinião, mas eu queria saber mais a tua visão, a visão da Avenue sobre isso. Não, a nossa visão, João, é que o mercado americano, ele é o maior mercado de investimentos do mundo, né. Uhum, E aí a gente traz paralelos, assim, à crise de 2008, né, que foi onde o epicentro da crise foi nos Estados Unidos, uhum, né. O flight to quality, né, a busca por ativos de qualidade daquele momento foi para onde? Treasury americana, que é sim, considerado o ativo mais seguro do mundo, né. uhum, Então, essa questão os Estados Unidos está perdendo a hegemonia, o dólar não vai ser mais a moeda da vez, isso já não é de hoje, né. Você sim. pega historicamente, já teve outros momentos onde se questionava a É, mesma coisa. lá atrás, lá desde a quebra do padrão ouro, né? Porque o pessoal acha que é uma conversa de 10 anos atrás, né? Mas Não, tem é longa, décadas. é longa, né. E o dólar continua sendo dólar, né, e de novo não é nenhuma recomendação, né, o futuro a gente não sabe, mas olhando para o histórico, né, e olhando que através do mercado americano você acessa todos os outros mercados, o nosso case, a nossa visão é muito de que, cara, investe nos Estados Unidos, né, assim, ou pelo menos grande parte do seu recurso global que esteja nos Estados Unidos, que é a maior economia, né, do mundo. Uhum, E através dos Estados Unidos você tem acesso à bolsa na Ásia, bolsa na Europa e todo o globo, sabe. Então, uhum. a nossa visão está muito ligada a isso. Tem muito cliente que vem com a ideia de investir na Europa, Ásia, aí também vai depender muito da estratégia, vida, mas no geral a gente olha muito os Estados Unidos, Perfeito. assim, que você acessa o mundo inteiro. Eu tenho uma opinião relativamente similar. Eh, assim, os economistas, né, sempre falavam de uma grande convergência, que seria os países emergentes alcançariam o país desenvolvido. A gente nunca viu isso acontecer, né? É, Essa distância, ela geralmente ela se alarga, né? é. Ela não reduz. É óbvio que a gente tem visto, né, alguns sinais ali na economia americana, por exemplo, um fiscal um pouco pior, que de certa forma se assemelha a país emergente. Mas eu não vejo um cenário assim de fim da hegemonia do dólar. Por quê? Principalmente quando eu olho a concorrência, assim, a Europa tem um fiscal até pior do que os Estados Unidos, sem a pujança empresarial de grandes Exato. empresas de IA. China, querendo ou não, ainda é um país emergente, uma É. economia muito E pautada, como você falou, essa boca de jacaré com a China aumentou. começou a aumentar, né? Interessante isso, que assim, é muito pautada na injeção de capital do Estado, que vê É. sinais de exaustão. E outros países emergentes, né? O país emergente sempre faz besteira, né? Que é só esperar, né? Que vai acontecer, né? Então, eu vejo que os Estados Unidos ganham essa disputa meio que por WO, né. É esse ponto, desculpa depois assim, Fica à vontade. quem que é o segundo lugar? Qual que é o segundo então, não vou alocar nos Estados Unidos, vou alocar onde, né. Uhum. Então, tem todas essas questões nos Estados Unidos, concordo plenamente com a sua visão, mas ainda né, com com uma certa segurança, né, talvez a melhor alocação do que comparado com o É. segundo, terceiro ou quarto lugar que a gente tem de opção. É isso, a gente ainda pauta muito essa alocação internacional lá fora, assim. Tem muita gente que: "Ah, eu quero o ETF mundo ex Estados Unidos". Pô, o cara tirou a melhor parte, né. Então, assim, Exato. eu tenho dificuldade em alocar muito capital nesse tipo de tese, né. E Lucas, assim, você tem uma visão privilegiada, como B2B, né, que você falou no começo, que é ver a evolução desse mercado de consultoria, family offices. Como é que você enxerga a evolução desse mercado? Como é que você enxerga esse mercado daqui a 5, 10 anos no Brasil? Boa pergunta e eu sempre trago essa resposta olhando o mercado americano, né, que querendo ou não, eh, para a parte financeira ainda está na frente, né, a gente brincou aqui, né, que na parte Uhum, bancária talvez esteja atrás, mas no lado de investimentos ainda realmente a gente tem muito a aprender. E lá nos Estados Unidos, João, eh tem uma presença muito forte no Fee-Basis, né, que é o uhum. modelo talvez que se equipara muito com as consultorias. Exato. Mas não é que só existe esse modelo. Nos Estados Unidos, ambos os modelos eles permanecem, né, o modelo Hum, de comissão tradicional e o modelo de Fee-Basis, né, da uhum, consultoria. E inclusive isso é fiscalizado a nível regulatório, né, pela FINRA, que seria o nosso paralelo de Anbima, a antiga BSM, né, de qual modelo que o seu cliente está uhum. vinculado, considerando as necessidades daquele cliente, né. Então, se é um cliente que, por exemplo, não mexe muito na carteira, talvez faça mais sentido para as necessidades dele ele ficar num commission, ou se é um cliente que tem talvez uma rotatividade maior, ficar atrelado num FIBE. Então isso é até prova certificação lá, Series 724, de Uhum. você fiscalizar isso. E Legal. aí trazendo para o nosso mercado aqui no Brasil, João, eu acho que a gente está passando por um momento de começar a falar
conversar não, né? Falar mais ainda do modelo Fee-Based, que eu acho que tava precisando, porque até então a gente, a alocação, né, os modelos de negócio era quase que 100% no commission, e então a gente está passando numa evolução que foi o que o mercado americano passou talvez 10, 15 anos atrás, né. E eu acho que para os próximos anos isso vai ficar cada vez mais evidente, né, onde, poxa, qual é a melhor forma, né, de eu atender aquele cliente ali, Hum. sabe. Então eu vejo dessa maneira. Lá fora é uma proporção mais ou menos meio a meio, perfeito? Eu não lembro o número de cabeça, João, mas eu acho que é um pouco maior para Fee-Based. Perfeito, perfeito. Mas a presença do commission ainda existe, ainda Legal. exi E aqui no Brasil, assim, a gente não tem dado oficial ainda, mas eu estimo que o Fee-Based ainda é menos de 5%. É, É. eu estaria com você também, É, eu estaria com você. crescendo muito, É. né, mas eu acho que ainda é menos que 5%. Eu concordo contigo que vai se assimilar a isso e, enfim, para mim é até encorajador, motivador, por quê? Porque eu acho que essa transição, pelo menos equilibrar isso, melhora a alocação de capital no Brasil. Exato, é a evolução do mercado, né, e querendo ou não, é a evolução que a gente está vivendo aí nos últimos 30 anos, né, dos modelos de negócio antes restrito aos bancos, abrem-se as plataformas, criam-se novos, né, participantes, né, de negócio e modelos de negócio também, então eu acho excelente, eu acho excelente. Boa. E assim, você tá lá fora e você conversa com muito investidor. Para o investidor gringo, o Brasil é um tema ou assim, cara, nem se fala nisso, que eu acho que a gente aqui, né, imerso na nossa agonia, notícia, eleição, a gente acha que o Brasil é relevante, mas às vezes não é, né? É, acho que eu acho que é difícil te dizer, assim, eu não bom, talvez dos emergentes, né, nós tenhamos uma certa relevância, mas quando a gente olha para a alocação global, Estados Unidos, o mundo, o Brasil representa pouco, Uhum. né. Eu, assim, acho que a forma de ver talvez o Brasil é uma alocação tática, Sim. né, momento, cenário, né, eh, mas É, muito pequena, né, é. sem dúvida. Eu acho que assim, o Brasil representa tão pouco, né, e assim, o mercado brasileiro é tão pouco profundo, que muitas vezes o que acontece no nosso mercado está mais exposto ao que acontece lá fora. Completamente. Vou te dar um exemplo, assim, né, a gente teve ano passado e esse ano no começo um medo de IA, que iria disruptar muitos mercados, e aí o gringo estava procurando um negócio muito estável, perene, com pouca chance de disrupção. E começou a entrar dinheiro em país emergente como um todo. Você falou bem, não é Brasil. É. Ele estava procurando esse tipo de negócio. Por coincidência, esse tipo de negócio existe muito no Brasil, né? Assim, é Vale, Petrobras, é Bancão. Então entrou muito dinheiro aqui e a bolsa subiu pra caramba. Aí logo depois a gente viu que o gringo, pô, cair, agora, beleza, tem algumas empresas que vão ser disruptadas, né, pô, tem uma puta oportunidade aí, saiu do medo pro FOMO, né, o medo de ficar de fora, começou a ter o IPO da SpaceX, e esse capital saiu, aí a bolsa brasileira desabou. Detona. É exatamente Então a isso. gente acha que o mercado brasileiro tá se movendo por conta do que acontece aqui, mas às vezes a gente só tá a reboque, né, do que acontece lá fora. É o nosso home bias, né, assim, a Uhum. gente continua achando: "Ah, o Brasil", mas quando olha a alocação global, É a nada. gente é pequeno, cara. É isso. Lucas, muito obrigado, assim, o papo foi muito rico, né, a gente tá caminhando aqui para o final, e tem um quadro novo aqui no podcast que a gente pede uma recomendação de leitura, né. Então primeiro eu queria que você me trouxesse um livro que foi muito importante que você leu, que mudou tua forma de pensar ou de trabalhar, assim, não precisa nem ser um livro relacionado a mercado financeiro em si. Boa, pô, isso é ó, um livro que curiosamente eu até recomendo eu até falei esses dias lá na Avenue, é um livro chamado, Thinking Bets, da Annie Uhum, Duke. uhum. Eu não lembro o nome dele em Sei, português. sei, ó, que laranjinha, né? Assim, cara, É. basicamente o livro ele, em inglês ele é vermelhinho, mas Thinking Bets, Annie Duke, procura lá, ela é uma ex-jogadora de pôquer, Perfeito. né, e o livro ele basicamente traz um paralelo muito bom sobre tomada de decisão, né, Uhum. e que você muitas vezes julgar a sua decisão pelo resultado não é a melhor forma, Sim, porque tem diversas variáveis que você não controla, sim. né. Então, assim, às vezes e aí ela faz muito desse paralelo até para investimentos, você às vezes investiu num determinado ativo, aí a ação caiu. Uhum. "Ah, tomei uma decisão ruim". Não, porque no momento que você tomou aquela decisão, você tomou ela pautada das informações que você tinha, só que tem diversas outras que você não controla. Então, sobre tomada de decisão, acho que é um livro é um livro bem legal. E um outro que acho que no momento que a gente está vivendo de muita informação, muito acesso a tudo, velocidade, You Are Not Listening, é Uhum. Katie Murphy, se eu não me engano, é uma jornalista, e que para mim é muito, principalmente a gente que vive com cliente, que tem muita comunicação,
fala muito sobre a escuta, né, a escuta ativa, né, e nesse mundo que a gente vive hoje de rede social, que tudo é muito rápido, muito agitado, assim, acho que a melhor síntese do livro é: comunicação não é sobre o que você fala, mas é como o outro te escuta, né. Uhum. E hoje, nesse mundo que a gente está vivendo de tudo muito rápido, a gente mal presta atenção ou realmente escuta o que o outro está falando. Então esse Legal. para mim é um livro bem legal. Pô, legal. Esse Thinking Bets é muito legal, assim, acho que o conceito se associa muito ao que o Howard Marks fala nas cartas dele, de julgar pelo processo, Exato. e tem tudo a ver com investimento, né. Vou dar um exemplo prático, o cara fez lá um câmbio, no dólar 5,20, aí foi pra 4,90. "Porra, errei". Não, cara, você Exato, sabia, né. exato. Você tem que julgar pelo processo, que é, pô, tem um pouco lá fora, quero aumentar, É. e é isso, né. E ao longo do tempo você vai dar certo, né. Exato, e é como a Anne comenta que toda decisão acaba sendo uma aposta, né, É você isso. toma ela de pautar em algumas informações, mas você não tem todas. É isso vale de investimento até empreendedorismo, assim. Completo. Pegar o caso da Evan aqui, pô, o Lee foi lá e, cara, entendeu que não tinha uma plataforma de investimento lá fora e que essa aposta era assimétrica. Deu certo, mas talvez mesmo se não Nossa. tivesse dado certo, era a decisão correta no contexto da Exato, época, né. exato, exatamente. Esse é bem legal, é difícil o cliente entender isso, mas esse é bem importante. E agora eu queria um livro nessa linha mais de investimento global, assim, para um investidor que quer pensar em investir globalmente. Você tem alguma sugestão? Aí não vou nem dizer de investimento global, para mim acho que todo investidor, seja no local ou no internacional, que quer começar ou quer, eh pegar mais sobre o assunto é o Psicologia Financeira do Morgan Housel. Esse é Sim, o muito legal. Psychology of Money, eu acho que é o livro de cabeceira de todo mundo que quer entrar no mercado de investimento, que para mim investir não é sobre o ativo, é muito sobre como você se comporta. E acho que é a melhor forma de resumir o livro, assim. Então vale para local, vale para mercado internacional também. Esse livro é É campeão, muito assim. bom, cara, É muito bom. tão simples, né, que às vezes parece meio bobo, mas ele é É campeão. óbvio, né, você fala: É, "Cara, mas eu não pensei nisso", né, mas é exatamente isso. E por acaso o podcast do Morgan Housel que ele faz às vezes 9 minutos, 10 minutos, ele uhum. traz umas sacadas muito legais, É, ele muito é muito legais. bom. E o legal desse livro também é que ele meio que fura a bolha, assim, né, por exemplo, dei pra minha família, minha mãe e minha mulher lê que não entende nada, elas leem, gostam, Exato, então assim, é uma linguagem fácil, né, então acho que pra todo mundo que você falou, né, o meu cunhado esses dias ele começou a querer investir, eu falei: "José, toma esse livro aqui, uhum. lê ele antes de você querer falar de Bitcoin ou de qualquer outro ativo, lê esse livro aqui". É, né, esse livro é campeão. Ele tem uma citação que eu sempre repito, né, que vendo gestão de patrimônio, a gente vê de tudo, né, assim, cliente que tem muito patrimônio, e cliente que tem pouco patrimônio, mas consegue viver ali, e aí ele fala, né, que a melhor medida de riqueza não é quanto você tem, né, mas é o quanto você tem mesmo que você deseja. E parece besta, mas assim, eu vejo isso na prática, Na né. praia, é, cara, Então, exata são as sacadas simples que fazem você falar: "Nossa, não pensei nisso antes". verdade, livro campeão. E aí, Lucas, eu queria também que você desse um último conselho para quem vai começar a investir lá fora ainda esse ano, assim, quer começar sem errar, assim, o que é que você sugere para o cara que quer fazer o básico? Caso já escolhi um tema é ignora o câmbio. Cara, Show. esquece esse fator cambial, o dólar tá caro, cara, esquece, assim, Uhum. você não vai acertar o câmbio, né, vai enviando, criando essa poupança em dólar, né, do que ficar tentando acertar o momento exato, porque não vai, Boa. né, e aí passa tempo, às vezes você acaba não fazendo. E você falou, eu também tenho vários amigos, assim, que, poxa, já tem patrimônio e não começaram, e toda hora Uhum. volta e meia eu brinco: "Cara, ó, já perdeu um ano aí de janela", né, então Uhum. ignora o câmbio e faz o recurso, É. aperta o botão. E investir lá fora tem muito mito, né, assim, se desse para te fazer um único mito sobre investir lá fora, qual que você, eh, quebraria esse mito, além do que dá para acertar o câmbio? Nossa, acho que é o mito do arriscado, né, assim, porque acho que esse arriscado tá muito atrelado também à moeda, né, do que a gente fica ouvindo todo dia no Jornal Nacional, o dólar tá variando ou não, Uhum. né, se você olha o mercado americano em alocação, de novo, o ativo mais seguro do mundo, considerado, né, o ativo mais seguro do mundo é a Treasury americana. Uhum. Então se você está pensando ainda se você está com medo, seu dinheiro não deveria estar no Brasil, deveria estar em Treasury americana. Uhum. Então acho que esse mito de: "Ah, é muito arriscado", não. Essa linha do arriscado talvez seja muito conectado com o horizonte temporal, né, que assim, no curto prazo, se olhar a volatilidade do câmbio parece arriscado, mas é arriscado e no longuíssimo prazo, você não Exato. está exposto ao dólar, e aí você está só em real e perdendo valor ao longo do tempo. Exatamente. Você falou bem, dólar você sempre tem que ter, não vende, deixa lá guardado. É isso. Lucas, muito obrigado, É isso, obrigado a você pelo papo. excelente Bom, papo. Pessoal, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal do Além do Patrimônio, a gente vai ter cada vez mais episódios aqui em temas que vocês gostam de saber. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.